Olá, pessoal, de volta aqui para gravar para vocês mais uma sequência aí de questões, agora da Banca FGV, né? Porque o concurso da PM foi anulado e, com isso, a banca atual não é mais a IBAD, é a FGV. Então, estou retornando aqui, a pedido de alguns alunos, para ajudar vocês de alguma forma. Eu sei que o tempo é curto, não vou poder, infelizmente, gravar tudo até a prova da PM, mas vou gravar, sim, todos os conteúdos depois da prova, e qualquer concurso que vocês queiram fazer da banca FGV, o português é o mesmo, gente, claro, né? Estamos falando aqui de ensino médio, então, até para ensino superior, por incrível que pareça, o programa é bem parecido, só que a complexidade da forma de cobrar é que é bem maior, mas nem bem maior, também exagerei um pouquinho aqui, tá? É maior. Mas tem questões que às vezes eu coloco até para vocês aqui no meio das questões de ensino médio, porque dá para fazer brincando, tá bom? Então, é FGV. Quer treinar aí para FGV? Então, português com a Elaine. Vamos começar então? Primeira questão. Vamos lá. Primeira questão. Assinale a opção que apresenta a frase construída com todos os termos em ordem direta: sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Gente, observa. O que é ordem direta? Vamos relembrar? Sujeito, verbo, complementos, não é isso? E lembrando, não posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Então, eu vi vírgula entre o sujeito e o verbo, já não sei que não é ordem direta. Entre o verbo e o complemento, mesma coisa. Então, já mata a questão. E ele dá a estrutura que ele quer. Ele quer sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, vamos lá, né? Tem que ser um verbo transitivo, porque ele quer complemento. Se ele quer complemento, vamos lá. Letra A. Colombo sai da Espanha no dia 3 de agosto. Vamos lá, quem é o sujeito aqui? Colombo. Muito bem. Colombo sai. Opa, verbo intransitivo. Verbo intransitivo? Já passei para B, né? Nem perdi mais tempo, mas tudo bem. Só para vocês ficarem cientes, saberem, da Espanha, adjunto adverbial, no dia 3 de agosto, adjunto adverbial também. Aí passaremos para a letra B. Para chegar lá, os portugueses, para chegar lá, começando a frase, deslocado, né? Então, aqui é uma oração adverbial antecipada. Ela veio aqui, ó, para o início, antes do sujeito uma oração adverbial final antecipada. Ela veio para cá, ó, antes do sujeito da oração principal. Então, eu tenho aqui, ó, os portugueses, meu sujeito, desciam, verbo intransitivo também, não tem nem objeto direto. Até o final da África, adjunto adverbial. Então, descartei. Vou nascer Colombo, vírgula. Ih, vou perder tempo, professora. Vou nada, vou pular para outra. Pula, tá bom? Na prova pula. Eu aqui estou só praticando com vocês, para vocês analisarem mais. Mas na prova, gente, nem perde tempo. É tempo que você ganha para redação, por exemplo. Olha aqui, ó. Colombo. Ah, não, a redação vai ser num dia à parte, né, na prova da PM. Mas você ganha para matemática, para raciocínio lógico, né, para as partes de direito, que é pesada. Então, vamos lá. Colombo, convencido de que a Terra era redonda, dobra à direita. Colombo é o sujeito. Gente, quem é o verbo que se refere a esse meu sujeito aqui? Ele está aqui, ó, aqui na frente, ó. Colombo dobra. Verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Então, também não é essa. À direita, adjunto adverbial. E aí eu tenho aqui, ó, convencido de que a Terra era redonda. Ih, professora, o que é isso, hein? Convencido. Ah, não, professora, adjetiva não é não. Não estou vendo o pronome relativo aí. O que? Gente, ele existe, só não está escrito. Vamos lá, vou desenvolver para vocês. Colombo, que estava convencido de que a Terra era redonda. Colombo, que estava convencido. Que é o pronome relativo que retoma Colombo, correto? Estava convencido. Estava, verbo auxiliar da locução verbal. E aí eu tenho, gente, outra oração aqui, ó, junto com a minha adjetiva explicativa, eu tenho uma completiva nominal, ó. Quem está convencido de algo, de alguma coisa. Então, aqui, ó, é uma completiva nominal, tá? Para
convencido. Convencido de que. Então, duas orações aí dentro entre as vírgulas, tá bom? Passei para D. Tudo isso passou a ter um valor extraordinário para os europeus do século XV. Sujeito. Ah, tudo isso, tá claro, professor, é fácil demais. Passou a ter, locução verbal, né? Passou a ter o quê? Verbo transitivo direto pede um objeto direto. Quem é o objeto direto? Um valor extraordinário. Olha o meu objeto direto aqui, tá? Então, o complemento que ele quer está aqui, ó. Complemento verbal, objeto direto. E o adjunto adverbial que ele quer está aqui, ó. Para os europeus do século XV. Matamos. Vamos para a E. Sabemos que não é, mas vamos lá. Marcar só aqui a D. Fica claro para todo mundo. Tá bom? E, nossa, professora, já entendi. Precisava de tudo isso, não. O genovês Cristóvão Colombo consegue, na Espanha, em 1492, o patrocínio dos reis Fernando II e Isabel I para uma viagem à Índia. Sujeito, genovês Cristóvão Colombo. Ih, até aí foi, professora. Consegue. Verbo transitivo direto, pede complemento. Opa, mas tem uma vírgula. Se tem uma vírgula, eu sei que o complemento não está ali. Então, já descartou, né? Mas vamos lá. Ele consegue o quê? O patrocínio, ó, tá aqui na frente, tá? O patrocínio dos reis Fernando II e Isabel I. Tá aqui o meu objeto direto. Na Espanha, o adjunto adverbial, deslocado, tá? Em 1492, outro adjunto adverbial para uma viagem à Índia. Outro adjunto adverbial, tá bom? Então, confirmamos que é a alternativa. Vamos nós? A investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime. Daí que seja absolutamente indispensável que o investigador possa dispor do tempo necessário e que seja possuidor de treinamento capaz de torná-lo eficiente. Sobre a estruturação desse pequeno texto, a afirmação adequada é: o termo de um crime mostra o mesmo papel textual de treinamento. Vamos ver, né? A investigação, substantivo abstrato, de um crime. Aí pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adnominal. Vamos ver o que ele é. Se ele tiver ideia ativa, agente, ele é adjunto adnominal. Se ele tiver ideia passiva, paciente, ele é complemento nominal. Então, ele pratica ação, ele sofre ação. Ele investiga ou ele é investigado? Ele é investigado. Se ele é investigado, ele é paciente, complemento nominal. Pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime. Daí que seja absolutamente indispensável que o investigador possa dispor do tempo necessário e que seja possuidor de treinamento. Seja possuidor. Possuidor é adjetivo. Gente, se é um adjetivo, não pode ser adjunto adnominal. De cara, eu sei que isso aqui é complemento nominal também e já matei a minha questão, tá? Fui lá e marquei a letra A. Vamos só ver o erro das outras. O conector conforme pode ser adequadamente substituído por dada A. Claro que não, né? É uma conjunção conformativa que deve ser trocada por outra conjunção ou locução também conformativa. Então, ó, conforme a complexidade, de acordo com, não é isso? Segundo, poderíamos usar ali, mas dada a, bem informal, né? Nada culto, nada dentro aí da norma culta da língua portuguesa. Então, não posso dizer que é adequado. Professor, mas às vezes falamos assim. Você fala assim, mas nem por isso está correto, tá bom, gente? O termo daí que indica uma confirmação da frase anterior. Vamos ver. A investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime, daí que seja absolutamente indispensável que o investigador possa dispor do tempo necessário. Opa! O que você está fazendo? Você está concluindo. Se você está concluindo, é uma ideia conclusiva, correto? Então, eu não estou confirmando, não é uma confirmação, tá? Não é uma confirmação. Aí é uma conclusão.
Eu poderia trocar aquele daí que, né? E daí que me mostra ali a conclusão, né? A conclusão que eu cheguei. Você pode trocar esse daí que por portanto, por isso, né? Por isso é absolutamente indispensável, portanto é absolutamente indispensável. Ó, troca, substitui e lê e vê se permanece a mesma ideia, tá? Pronome lo, em torná-lo, se refere a treinamento, vamos lá. O investigador possa dispor do tempo necessário, que seja possuidor de treinamento capaz de torná-lo eficiente. Opa! Tornar quem eficiente? Torná-lo ele, o investigador, tá? Então, errado. Não se refere a treinamento, se refere a investigador. Os adjetivos necessário e eficiente se referem a investigador? Vamos lá, vamos ver se referem. Ó, investigador possa dispor do tempo necessário. Gente, necessário se refere ao tempo que está aqui, né? Do ladinho, tá? E que seja possuidor de treinamento capaz de torná-lo eficiente. Aí tudo bem, né? Eficiente, sim, se refere aqui ao investigador. Mas ele diz os dois, então não podemos marcar essa aí. Foi fácil, né? Vamos ao próximo slide. Questão 3. Eu destaquei com marca-texto porque na prova veio sublinhado, tá? E aqui meu slide não sublinhou, né? Eu, né, na hora que formatei aí, esqueci de sublinhar, então destaquei só para vocês saberem quais são os termos aí que eles querem a análise. Vamos lá. Observe a seguinte frase do texto 4. Fazer indagações, investigações, pesquisas, perquisições de natureza filosófica ou científica. Nessa frase, o segmento destacado corresponde a uma explicitação de termos anteriores, indagações, investigações, pesquisas, perquisições. Partindo da frase, o deputado apresentou um projeto de lei, as opções abaixo mostram explicitação de componentes da frase inicial. A opção em que o processo de explicitação está corretamente identificado é... Explicitação seria o quê, gente? Você detalhar mais, seria explícito, né? Aquilo que está explícito, que está bem claro. É isso, você dar mais clareza ao seu texto. Então, você dar mais informações, detalhar mais, seria isso, né? Quem faz esse papel? Adjunta de nominal, complemento nominal, aposto, né? Alguns advérbios, tá bom? Algumas orações adjetivas. Então, nós temos aí termos que trazem mais clareza assim. Então, vamos lá. Na letra A, o deputado do PSDB apresentou um projeto de lei. Acréscimo de complemento nominal, do PSDB a complemento nominal, e de cara eu já descartei. Deputado, substantivo concreto, nem perco meu tempo, tá? Aquilo ali é adjunto de nominal. Aí vou na B. O deputado José Freitas apresentou um projeto de lei. A posição de um nome próprio. A posição é aposto, tá, gente? Tá certo, lembra? Estudamos isso? No aposto é especificativo, ele especifica quem é esse deputado. Dentre tantos, eu estou dizendo ali quem é, a quem eu me refiro. Lembra que trabalhamos com rua? Ah, Rua Domício da Gama, Rua Roberto Silveira. Ah, tá, dando nome, estou especificando que rua é essa. Então, ó, Domício da Gama, Roberto Silveira, são apostos, sim, especificativos, tá? Então, marca lá. Vamos ver o erro aí das demais. Letra C. O deputado apresentou um novo projeto de lei. Novo advérbio? Jamais, né, gente? Adjunto de nominal. O deputado apresentou, de repente, um projeto de lei. Complemento objeto direto, de repente, adjunto adverbial de modo, né, repentinamente. E na letra E, o deputado apresentou um projeto de lei que será bastante útil. Opa, oração coordenada é uma oração sim, né? Mas, opa, olha lá, é o que se refere a projeto de lei, lembram disso? Quem que vai ser bastante útil? Projeto de lei. Então, esse que é pronome relativo, que se refere a projeto de lei, e eu sei que aqui eu tenho uma oração subordinada, uma adjetiva explicativa, tá? Então, matamos. Vamos lá, leia a seguinte frase: a história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Assinale a opção que mostra os dois termos que são complementos do vocábulo anterior. Vamos lá, ele quer saber quem é complemento nominal. Então, tem que saber quem é complemento e quem é adjunto ali. Lembrando, adjunto, ele tem ideia de posse, um tipo de, não é isso?
O complemento, ele tem ideia de passividade, vamos lembrar disso. Ele não vem com substantivo concreto, só com abstrato, adjetivo ou advérbio. Então vamos lá. A história testemunha do passado. Do passado, ó, tem a ideia aí, né, de posse, né, de quem é, né? Ela é testemunha dele, a ideia de posse. Então aqui estamos falando de adjunto adnominal. Luz da verdade, ideia de posse também, né? A verdade tem a luz. Vida da memória, ó, ideia de posse, pertencimento, tá? Então os três aqui são adjuntos adnominais. Aí eu venho aqui, ó, mestra da vida. Da vida. Opa, da vida. Mestra tem ideia de posse, de pertencimento, de pertencer à vida? Não, né, gente? Pelo contrário, aqui tem a ideia da passividade, ó. A vida ensina ou a vida aprende com ela? Ela é mestra, a história é mestra da vida. A vida aprende com ela, né? A vida aí sofre a ação de aprender. Então, aqui, gente, eu tenho um complemento nominal. Aí eu venho no último, anunciadora. Ela é anunciadora, né? Se eu digo aqui, ó, ela é anunciadora adjetivo, não pode ser de jeito nenhum aqui adjunto adnominal. Então, dos tempos antigos, eu já sei que é complemento nominal. Se você quiser tirar a dúvida, né? Só lê isso na passividade, ó. Os tempos antigos são anunciados pela história, né? Entendido? Complemento nominal. Então, vamos lá, assinale a opção que mostra os dois termos que são complementos do vocábulo anterior. Complementos aqui eu tenho da vida e dos tempos antigos. Letra D de dado. Entenderam como fazer? É muita atenção, tá? Essa ideia de posse ou tipo D, que é adjunto adnominal. E aí, só quando for substantivo abstrato, né, que traz essa dúvida. Substantivo concreto, você já matou, que aquilo ali, substantivo concreto, por exemplo, aqui, né? Luz, né? Testemunha, concreto, já sei que é adjunto adnominal, fora a ideia de posse, fora a ideia de tipo D, tá? Agora, quando tem a ideia de sofrer a ação, de receber a ação, é complemento nominal, certo? Ah, é adjetivo ou advérbio? Nem perde tempo. Completou adjetivo, completou advérbio, só pode ser complemento nominal, tá bom? Então, vamos aí à próxima questão. Vamos lá, questão 5. Nada do que é grande surge repentinamente, nem mesmo a uva, nem os figos. Se agora me disseres quero um figo, respondo-te, é preciso tempo. Antes de tudo, deixa virem as flores, depois que se desenvolvam os frutos e que amadureçam. No texto, a forma verbal que vem antes de seu sujeito é... Bom, primeira coisa, deixa eu destacar aqui para vocês os verbos que estavam lá na prova destacados, tá? Era o primeiro é, surge, virem, desenvolvam, estavam destacados lá, tá bom, gente? E amadureça. Beleza. Então, agora vamos fazer a nossa análise. Quem é o sujeito do é? Vamos lá. Nada do que é grande. Ah, é o pronome relativo o que faz papel de sujeito do verbo é, retomando. Quem que ele retoma? Ele retoma nada, não é isso? Então, já descartei o primeiro. Surge. Nada do que é grande surge. Quem surge? Nada. Olha aqui, o sujeito de surge está aqui, tá? Então, descartei também. Vamos ao próximo. Antes de tudo, deixa virem as flores. Deixa as flores virem. Vir, verbo intransitivo. Quem vai vir? As flores. Meu sujeito está aqui, ó. Pois, achei a minha resposta. Vamos só ver o restante aí. Depois que se desenvolvam os frutos. Ah, ó, que se desenvolvam os frutos. Estamos falando de uma passiva sintética, né? Desenvolvam-se os frutos. Os frutos são desenvolvidos. Então, esse pronome se me traz a ideia aqui, né, da passiva sintética, me traz a ideia de os frutos, então, sujeito também aí antes do verbo. Se você passar para passivas a analítica, fica bem claro isso, né? Os frutos, que se desenvolvam os frutos, desenvolvam-se os frutos. Os frutos são desenvolvidos, não é isso?
Então, fica mais fácil de enxergar isso aí. E que amadureçam. Quem vai amadurecer? Os frutos. Ah, mas não está aí, professora. Não está escrito. Olha, está implícito, né? Porque ele já veio antes, tá bom? Então, também não seria fácil, né? Vamos à próxima. Vamos lá. Questão 6. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens de melhor qualidade dos séculos passados. Os termos que desempenham igual função nessa frase são... O que ele quer, gente? Complemento nominal, adjunto adnominal. Então, vamos lá. Primeira coisa, procura logo se tem um substantivo concreto, que você sabe que substantivo concreto só pode ser adjunto adnominal, e já vai, né, ali liberando para você alguns termos. Então, ó, de melhor qualidade, deixa eu só destacar aqui, ó. De melhor qualidade se refere a homens, que é concreto, né? Homens de melhor qualidade. Então, já sei que é adjunta de nominal. Vou botar um azinho aqui. Dos séculos passados. Opa, não tem problema não, vocês entenderam. Também se refere a homens. Homens dos séculos passados. Também é adjunta de nominal. Então, agora vamos nos outros dois, que são substantivos abstratos. Ó, a leitura de todos os bons livros. Fácil aqui, né? Porque os livros leiam são lidos, os livros são lidos. Então, aqui ficou fácil de matar, que é um complemento nominal. Tá bom? A dúvida maior que eu percebi que os alunos tiveram foi aqui, ó. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens. Foi aqui, ó, com todos os homens. Se isso era adjunto ou se isso era complemento. Então, vamos lá. Ó. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens. Com todos os homens, gente, traz uma carga de passividade. Ó. É alguém conversando com eles. Perceberam a ideia de passividade, da necessidade aí para completar essa ideia aqui de conversa? Então, aqui também temos complemento nominal, tá? É complicado, né? Porque às vezes, assim, teve aluno que falou para mim, mas a conversa é concreta. Não é a conversa em si que ele fala aqui, né? Então, interpretar é importante. Ele fala aqui no sentido abstrato da coisa. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens. A conversa em si, ela não é concreta. Tem que ter alguém que converse, não é isso? Eu entendo a cabeça do aluno. Ele colocou isso como assim, o som produzido, digamos. Não, gente, não é isso. Tem que ter alguém que conversa. Conversa é abstrato. Conversa não é concreta, conversa é abstrato, tá? É a mesma coisa de leitura. Não tem que ter alguém que leia para existir a leitura, tem que ter alguém que converse para que a conversa exista. Então é abstrato, tá? Não é concreto, não confundam. Então eles confundiram muito com a ação, né? A ação física mesmo, né? De produzir sons. Não é isso, tá? Então, aqui também é complemento nominal. E aí nós vamos lá, ó. De todos os bons livros, já vimos que é complemento, aqui é adjunto, complemento adjunto. Aqui é... cadê? Complemento adjunto. Complemento, complemento. Achamos a nossa resposta, tá? Tranquilo? Então, tenham aí... Opa, não é que não, com todos os bons livros. Errei aqui. Peraí, gente. Apagar isso aqui, consertar isso aqui. Eu olhei embaixo e... Não, ó, com todos os homens adjunto, de melhor qualidade. Aí eu tenho aqui, cadê? Aqui eu tenho complemento, aqui eu tenho adjunto. Não é que não, é aqui, ó. De todos os bons livros, complemento nominal. Com todos os homens, complemento nominal. A alternativa é, tá? Então, atenção aí, pra gente não dormir e marcar errado, certo? Vamos à próxima, então. Questão 7. Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não se criou ainda a consciência de que o planeta precisa urgentemente de nossos cuidados. Assinale a opção que indica os termos que, nesse segmento do texto, desempenham a mesma função sintática. Muito se tem falado de conservação. E fala de algo, de alguma coisa. Complemento nominal. Então, vamos lá. Aqui é um C. N. Do meio ambiente, muito se tem falado de conservação. Então,
aqui, né? Conservação do meio ambiente. O meio ambiente é conservado. Complemento nominal. Oh, que lindo! De que o planeta precisa urgentemente, ó, não se criou ainda a consciência, quem tem consciência de algo, alguma coisa, de que o planeta precisa urgentemente de nossos cuidados. Toda essa oração aqui é uma subordinada substantiva completiva nominal. E aí nós temos, cadê? Planeta precisa, quem precisa? Precisa de algo, de alguma coisa. O que ele precisa? De nossos cuidados, que é objeto indireto. Era um I, tá, gente? Vocês entenderam, né? Objeto indireto. Bom, esse risco todo é para dizer que de nossos cuidados, completo sentido de precisa, quem precisa de algo, de alguma coisa, de nossos cuidados, objeto indireto. Então, vamos lá. O que mais que ele pede? Vimos todos. De que o planeta precisa. Tá, tipo, né? Ele põe uma parte aqui da oração, né? Que aí você não vai nem analisar, vai desconsiderar. Então, eu vou. Ó. De conservação, complemento nominal, do meio ambiente, complemento nominal, bateu, já marco A. Vamos ver na B aqui, ó. Eu tenho uma oração completiva nominal, complemento nominal, só que do lado tem objeto indireto. De conservação, complemento nominal, nossos cuidados, objeto indireto. Diz que o planeta precisa urgentemente dos nossos cuidados. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Tudo isso aqui faz papel de complemento nominal. Só que é uma oração, né? É uma oração completiva nominal. Então, gente, lembra aquela nossa primeira aula? O mais adequado, a mais correta, a mais completa é a A, porque os dois são complementos nominais de fato, tá? Então, é a A sim, tá bom? Entenderam? Por que eu escolhi essa questão? Eu escolho questões que eu sei que vai dar uma polêmica e para clarear a ideia de vocês, tá? É sim, essa oração todinha aqui, ó, ela faz papel de complemento nominal, sim, só que ela é oração, né? Oração, e ali é apenas um complemento. Então, se não tivesse a A, professora, tudo bem, você marcaria a D. Mas tem a A, que é a mais, né, próxima, né? Eles são justamente a mesmíssima coisa. Olha, os termos que nesse segmento desempenham a mesma... Os termos, né? Os termos estão aqui. Aqui eu não tenho um termo, aqui eu tenho uma oração. Perceberam? É fogo, né? Às vezes pega a gente assim no laço. Vamos à próxima aí, 8. A frase abaixo em que ocorre uma falha gramatical é... Falha, um erro, né? Vamos lá. Cada um deve dedicar-se à sua própria educação até o último dia. Não se trata de ler muito de tudo. É necessário digerir-se o que se lê. Não pretendas ser demasiado justo, nem saber mais do que lhe convém. Nascemos príncipes e a educação faz de nós sábios. O amor próprio ofendido não perdoa jamais. Onde é que tem erro aí? Acharam? Acharam? Cada um deve dedicar-se à sua própria educação até o último dia. Tem algum erro aí? Não, né? Não se trata de ler muito de tudo. É necessário digerir-se o que se lê. Certinho também, né? Também não tem erro. Não pretendas, né? Não pretendas ser demasiado justo, nem saber mais do que te convém, não é isso? Se é pretendas, estamos falando de segunda pessoa, gente. Então, como é que eu meto esse lhe aqui, que é um pronome de terceira pessoa? Aqui nós teríamos que ter um te, né? Do que te convém. Convém a ti. Marca aqui. Acharam? Tá bom? Nascemos príncipes e a educação faz de nós sábios, certinho também, não tem erro nenhum. O amor próprio ofendido não perdoa jamais.
também certinho, tá? Então, achamos a resposta. Vamos à próxima. O gato e o cachorro viviam na mesma casa. Um dia, o gato viu comida sobre a pia da cozinha e correu a chamar o cachorro. Trata-se de um segmento narrativo em que as duas ações destacadas mostram respectivamente, ou seja, na ordem, uma relação de... Vamos lá. O gato e o cachorro viviam na mesma casa. Um dia, o gato viu a comida sobre a pia da cozinha e qual foi o resultado disso? Correu a chamar o cachorro. Então, ó, causa e consequência, né? Qual foi o motivo dele ir chamar o cachorro? Ele vê a comida sobre a pia. Então, ele viu a comida, foi o motivo, o resultado disso, chamar o cachorro, tá? Então, letra C. Fácil, né? Aqui, o que eles colocam? Eles colocam ali o E para gerar uma dúvida, né? Na cabeça do aluno. Esse Ezinho aqui. Esse Ezinho aqui, tá? Eu gravei, professora. E é conjunção aditiva. Gente, é conjunção aditiva que já vimos, né? Às vezes aparece como adversativa, às vezes aparece como consecutiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o E. Tá certo? Não, não está. Né? Eu tenho uma conjunção própria adversativa, eu tenho uma conjunção própria consecutiva. Aqui eu poderia trocar assim, ó. O gato viu comida sobre a pia da cozinha, de forma que correu a chamar o cachorro. Consequência, resultado, né? Trabalharia com uma locução, tá? E o que sozinho aí fica meio sem sentido, né? O gato viu comida sobre a pia da cozinha, que correu, fica sem sentido, tá? Tanto que, posso, o gato viu comida sobre a pia da cozinha, tanto que correu a chamar o cachorro. Poderia, tá bom? Então, eu tenho os conectivos apropriados para usar aí e mostrar a ideia de consequência, tá bom? O resultado. Mas você sabe que a banca não vai facilitar a vida de ninguém. Então, vamos à próxima. 10. Pessoas brilhantes falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Esse pensamento está estruturado em 3 períodos. Entre esses períodos, há implicitamente uma ideia de, vamos lá, né? Acréscimo, oposição, alternância, explicação, equivalência. Pessoas brilhantes falam sobre ideias. Aí eu digo, ó, brilhantes falam sobre ideias. Medíocres, opa, antônimos, contrários. Já vi que é a ideia de oposição. Coloca mais lá, ó. Pessoas brilhantes falam sobre ideias, mas pessoas medíocres falam sobre coisas. E poderia usar ali, por último, né? Entretanto, pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Para não usar o mesmo conectivo, mas poderia usar um porém, né? Pessoas brilhantes falam sobre ideias, mas pessoas medíocres falam sobre coisas. Porém, pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Você tem ideias ali opostas, então trabalharia aqui, ó. Oposição. Certinho? Vamos lá, gente. Esse slide aqui, eu marquei aqui agora, mas estava na prova e esqueci, mas vamos lá. Quanto é que custa a dúzia de bananas? Nessa frase, os elementos sublinhados são dispensáveis, expletivos. A frase abaixo, em que se sublinham termos expletivos, é... O que é um termo expletivo, gente? Aquele que ele não é obrigatório. Ele está ali só por uma força do hábito ou para destacar, para realçar a ideia, tá? Então, você pode retirar... Como é que você vai saber que é um expletivo? Você pode retirar ele, você vai ler e ele não vai fazer falta, tá bom? Então, na letra A, o que estava destacado lá era o que? Então, vamos lá. A verdade é a inspiração que nos conduz. A verdade e a inspiração nos conduz? Não dá para tirar, fica sem sentido, né? Então, aí o pronome relativo é essencial. A letra B. O homem é um animal que pensa. O homem é um animal pensa? Sem sentido também. Eu preciso desse pronome relativo introduzindo aí a oração adjetiva. Na letra C, há 10 dias chegamos a esse país.
10 dias chegamos a esse país. Sem sentido também, não posso retirar o verbo haver. Aí eu vou na D. São as dificuldades que mostram os homens. As dificuldades mostram os homens. Olha só, não posso ler sem o são que? Posso. Achei a minha resposta. E na E era para casa, tá, gente? Eu marquei embora, mas não é não. Todos foram embora para casa. Todos foram para casa. O sentido é o mesmo? Não, né? Todos foram embora, saiu de um lugar para outro. Então, também faria falta, tá? Então, na letra D, esse são que é uma expressão de realce aí, tá bom? Vamos ao próximo. Vamos lá. Continuando, próxima questão, 12. Assinale a opção que apresenta a frase que não contém em seu interior uma estrutura comparativa. Então, a única que não apresenta comparação. Vamos lá. Letra A. Medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes e a teologia, pecadores. Comparando, né? Totalmente comparativa, né? A questão da medicina com os doentes, a matemática então, com pessoas tristes, a teologia com pecadores. Então, compara aí as áreas, né, da ciência com os respectivos adjetivos referentes a elas. Na B, as grandes doenças da alma, bem como aquelas do corpo, olha a comparação aí, renovam o homem. Então, as duas, né, comparam uma com a outra, fácil. C, a doença é o preço que a alma paga por ocupar o corpo. Até aí nada, né? Aí vem, ó. A doença é o preço que a alma paga por ocupar o corpo, como o aluguel que um inquilino paga pelo lugar que mora. Então, ele compara aí a doença ao aluguel, né? Então, claríssima a comparação. D. José era médico, agora é coveiro. Aquilo que faz como coveiro já o fazia quando doutor. Olha, comparando o passado com o presente, o passado dele enquanto médico e a atribuição, né, dele. E agora você tem aí o presente coveiro com a mesma atribuição. Então, faz uma comparação, uma analogia com o passado e presente, a profissão do passado que fazia, a profissão do presente e o que faz. Tá bom? Então, comparação do passado com o presente. Na E, quem pode decidir quando os doutores discordam? Olha, uma interrogativa que questiona, né, uma ação aí dos doutores discordarem, não tem ideia nenhuma de comparação. Você tem dois elementos comparativos, você tem o como, tal qual, que aparecem nas outras alternativas, né, mesmo que oculto como a A, olha lá, a medicina cria pessoas doentes, assim como a matemática, pessoas tristes, assim como, tal como a teologia, pecadores. Então, está ali oculto, não é que não exista, existe, mas não está claro na frase, tá? A ideia está oculta, porque é subentendido facilmente, tá bom? Então, na E, nós não temos essa ideia, não temos um elemento comparativo e a frase não tem ideia comparativa nenhuma. Então, nossa alternativa é essa aqui. Vamos à próxima. Próxima questão, 13. O uso de variedades de fumo geneticamente selecionadas para reduzir o pH da fumaça, o emprego de papel mais poroso e filtros com mais perfurações tornaram menos aversivas, mais profundas e prolongadas as inalações. A relação lógica entre os dois segmentos do texto é a de... Qual é a relação lógica? Volta lá, ó. O uso de variedades do fumo geneticamente selecionadas para reduzir o pH da fumaça, emprego de papel mais poroso e filtros com mais perfurações tornaram menos aversiva. Então, tudo isso que está ali antes da barra, né, foram os motivos e qual foi a causa, qual foi a consequência, tornaram menos aversivas, mais profundas e prolongadas as inalações. Então, nós temos aí uma ideia de causa e consequência. Vamos à próxima? Assinale a opção que apresenta o pensamento que se estrutura a partir de uma oposição. Vamos lá, onde temos oposição aí? A ciência comete suicídio quando adota um credo. Nada de oposição, né?
Não há nenhum mal no átomo, apenas na alma dos homens. Oposição? Não, né? Um cientista que hesita em esquecer seus fundadores, perdão, uma cientista que hesita em esquecer seus fundadores está perdida. Também não. O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas. É quem faz as verdadeiras perguntas. Olha, respostas, perguntas. Olha a ideia de oposição. Coloca um mais, coloca um porém depois do ponto e vírgula. O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é quem faz as verdadeiras perguntas. Está aqui, né? Vamos marcar. Vamos a E. É preciso observar simplesmente. O espírito do observador deve ser passivo, ou seja, deve calar-se, ele ouve a natureza e escreve o que ela dita. Ó, várias ações praticadas sobre o mesmo sujeito e fala sobre ele. Não tem ideia aí até de adição, né? Não ideia de oposição, certinho? Oposição procura logo ações contrárias, né? O nome já diz, oposição. Vamos à próxima. 15. A banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter um bem supremo em nossa natural propensão a nos divertirmos. Vamos lá. No texto há 5 termos precedidos da preposição de. Assinale a opção em que os 2 termos destacados desempenham a mesma função. Ah, tá. Vamos lá. Das artes está aqui, né? Da literatura. Então, ó, vamos marcar aqui. Das artes e da literatura. Banalização das artes e da literatura. Banalização, substantivo abstrato. E aí eu vou ali, ó. As artes e a literatura são banalizadas. Então, eu sei que esses 2 termos são complementos nominais. Certinho? Vamos ao próximo. O que ele quer lá? O triunfo do jornalismo. Ó, é ele que triunfa, ele é triunfado. É ele que triunfa, né, gente? Então, aqui, ó, ideia de posse, adjunto adnominal. Embora seja também um substantivo abstrato. Depois, o que nós temos? Frivolidade da política. Ó, frivolidade da política. A política é frívola, não é isso? A ideia não é essa? Tá? Então, ó, ela que é. A ideia aqui também, né, é a ideia de posse, é dela, frivolidade dela. Então, nós não temos aqui a ideia de complemento nominal, tá? Então, olha aqui, ó, banalização das artes, a banalização das artes e da literatura. As artes e a literatura são banalizadas. A política é frivolizada, por exemplo? Não tem, né? Não tem essa ideia. Ela é uma característica dela. Se é uma característica dela, a, né? Adjunto adnominal. São sintomas de alguma coisa, né? Sintomas de quê? De um mal maior, tá? São sintomas de um mal maior. Então, ó, tipo de sintomas, também adjunto adnominal. Sintomas dele. Olha a ideia de posse, né? Que afeta a sociedade contemporânea, a ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos divertir. Acho que pegamos todos os termos que ele quer aí, né? Então, ele pede mesmo a função sintática, vamos lá. Arte com mal maior. Não. Literatura com jornalismo, não. Artes com jornalismo, não. Política com literatura, não. Tá na E, né? De um mal maior e da política, certinho? Ó, 16. No texto, observemos os seguintes exemplos. Termo de autópsia, abuso de reticências. Nos 2 segmentos, há o emprego da preposição de, sendo que só no segundo caso ela é obrigatória, já que é exigida pelo verbo anterior. A frase abaixo, em que a preposição de tem uso obrigatório, é:
Os cemitérios estão cheios de gente insubstituível. Gente, rapidinho só para vocês entenderem, quando ele diz ali, ó, uso obrigatório, estamos falando ou de objeto indireto ou de complemento nominal. Ó, quem abusa, abusa de algo, de alguma coisa, é um verbo transitivo indireto que pede um objeto indireto. Então, a preposição ali, né, é regência verbal, quem abusa, abusa de. E nós temos aqui, ó, cadê? Os cemitérios estão cheios de gente insubstituível. Se eu parar ali, os cemitérios estão cheios, você vai me perguntar, cheios de quê? Ah, então, olha, esse nome, né, adjetivo aqui, cheios, ele me pede um complemento que vai também precisar dessa preposição. Quem está cheio de algo, de alguma coisa. E, na verdade, isso aqui é um complemento nominal, correto? Então, uso obrigatório é em casos de objeto indireto ou complemento nominal. Achamos a nossa resposta. Vamos ver as outras só para praticar, né? Se você tem certeza, já parte para a próxima, não perde tempo, mas vamos praticar aqui só para vocês entenderem. A paciência é a mais heróica de todas as virtudes. Ó, estamos falando de grau do adjetivo, superlativo, relativo de superioridade, a mais ou mais, não é isso? Então, eu destaco ali ela em relação às outras virtudes. Mas eu não preciso desse complemento. Eu poderia parar ali, tá? Ela é a mais heróica, ponto. Ela é muito heróica, ponto. Tá? Então, eu não tenho aí a obrigação. Eu quis fazer aí, né? Esse destaque em relação às outras virtudes. Então, não tem ideia de obrigação, tá bom? A paciência é de gosto amargo, mas seu fruto é doce. A paciência é de gosto amargo. Ó, verbo de ligação, verbo ser. Então, isso aqui é predicativo do sujeito, não é complemento nominal, não é objeto indireto, certo? Ah, ela é de gosto amargo, ela é amarga. De gosto amargo, ela é amarga. Ó, posso substituir isso por um adjetivo, né? Na função ali de predicativo. Então, nós temos ali um predicativo do sujeito. Na letra D, a inteligência é uma espécie de paladar, um tipo de, ó, é adjunto adnominal, correto? Uma espécie, ó, substantivo concreto, nem perde tempo, tá bom? Posso trocar por outro adjetivo, é uma espécie maravilhosa, uma espécie espetacular, perceberam? Os livros são de grande utilidade, ó, novamente, verbo ser, verbo de ligação, estamos falando aqui de predicativo do sujeito, né? Na verdade, você tem ali uma locução que poderia ser substituída, esse grande adjunto adverbial, né, de intensidade, que está no meio aqui da locução. Então, nós poderíamos substituir por úteis, né? Os livros são muito úteis. Então, perceberam? Trocando a frase aí, como é que você mata, né? Procura o correspondente de utilidade, úteis. Aí, só teria que mexer aqui, né, no adjunto adverbial de intensidade, para dar sentido à frase. Perceberam, então? Não é difícil, né? É mais prática do que qualquer outra coisa. Vamos à próxima aí. 17. Assinale a frase em que o sujeito está posposto ao verbo. Ó, fresquinha, né? Desse ano, 2024. Ah, essa banca FGV adora essa ideia de sujeito posposto, tá bom, gente? Então, vamos analisar. Letra A. Havia muita gente no show. Verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Oração sem sujeito. Não tem sujeito. Perdão. Muita gente... Ali é objeto direto, no show, adjunto adverbial de lugar, tá? Então, não tem sujeito. Letra B. Chegar os convidados para a festa. Ah, quem chegou, né? Quem chegaram? Os convidados. Aqui, ó. Olha o sujeito posposto aqui. Vamos marcar. Letra C. Choveu muito durante a noite. Ah, verbos que indiquem fenômenos da natureza. Estamos falando de oração sem sujeito, sujeito inexistente. Letra D. Alguns livros foram comprados ontem. Alguns livros, sujeito anteposto, não é o caso, né? Um sujeito simples, um núcleo livros, mas está anteposto, não é o caso. Perdão, engasguei.
Os computadores escangalharam. Nossa, quanto tempo que eu não escuto esse termo, escangalhar. Os computadores. Então, ó, sujeito anteposto, sujeito simples. Tá bom? Só para praticar. Ah, se você chegou na B, já marcou, já viu, tem certeza, nem perde tempo na prova. Aqui é prática, só para exercitar. Certinho? Vamos lá. Próxima questão. 18. Assinale a opção que apresenta a frase em que o sujeito está anteposto. Ah, ele vem antes. Vamos lá. Na praia de Copacabana são encontradas pessoas de todo o país. Quem são encontradas? Pessoas de todo o país. Sujeito posposto, né? Sujeito simples. E aí o núcleo pessoas. Letra B. No fundo da floresta vivia um lobo solitário. Ah, ó. Quem vivia, né? Um lobo solitário vivia. Também está posposto, né? Então, não é aí. Sujeito simples também, né? Núcleo lobo. Letra C. Através da folhagem passavam os raios de sol. Quem passavam? Os raios de sol. Os raios de sol passavam. Sujeito posposto também. Núcleo, raios. Simples. Letra D. A aldeia se encontrava a alguns quilômetros da cidade. Quem se encontrava? A aldeia. Olha o sujeito anteposto aqui. Simples. Núcleo, aldeia. Vamos só, deixa eu só marcar. Vamos só confirmar. Letra E. No fundo do vale corria um regato límpido. Ah, quem corria? Um regato límpido. Núcleo, regato, sujeito simples. Então também está posposto. Fácil, né? Essa foi dada, fresquinha e dada. Vamos lá, questão 19. Cada quarto de hora representaria um ponto e quem conseguisse dar a volta primeiro ganhava. Nessa passagem, o elemento gramatical é utilizado para sinalizar que a enunciadora não se compromete com a validade da informação veiculada. A alternativa em que esse elemento está corretamente identificado é. Bom, aí a gente tem uma questão de sintaxe, mas temos mais do que isso, uma questão de semântica, né? Sentido de você entender aquilo que lê. Então, o objetivo, né, dos termos gramaticais. Então, vai além de fazer uma simples análise sintática. A alternativa em que esse elemento está corretamente identificado, então ele quer que o termo destacado isente a enunciadora de comprometimento, né? Ela não se compromete com aquilo que está sendo informado. Então, vamos ver. Pronome indefinido invariável, como se vê em cada quarto. Cada quarto isenta ela de alguma coisa? Não, né? Realmente temos o pronome indefinido cada ali, mas não isenta ela de nada. Adjunto adnominal, como se vê em quarto de hora. De hora realmente é um adjunto adnominal, mas também não dá a ideia de isenção, de não se comprometer. Aí nós vemos aqui na C, ó. Morfema modo temporal, como se vê em representaria, uria, né? Que é o que? Futuro do pretérito. Futuro do pretérito indica o que? Uma possibilidade, né? Uma possibilidade futura em relação a um passado. Então, é esse tempo que, junto com outro tempo verbal que está aqui, ó, dá essa ideia, né? De possibilidade, de condição. Ó. Cada quarto de hora representaria um ponto. E quem conseguisse, ó, ideia futura, né? Projetada lá no passado. Então, está aqui, ó. A possibilidade está aqui. Então, é essa aí que isenta ela, né, de comprometimento. Ela não se compromete. Aquilo, ó, algo dito lá no passado e que ela não afirma nada para ninguém, tá? Aí na D, só para a gente ter certeza das coisas, olha aqui, ó, sujeito oracional, como se vê, quem consegue, isso aqui, tá? Quem conseguisse dar a volta primeiro, ganhava. Quem ganhava? Quem conseguisse dar a volta primeiro. É um sujeito oracional, sim. Só que aí, na verdade, não é o sujeito que isenta ela, né? Você tem um sujeito claro na frase, aquele que ganhasse a prova. Na verdade, se mudasse isso aqui, colocasse, ó, mesma coisa que colocou na C, tá? Morfema modo temporal, como se vê em conseguisse. Se fosse só o verbo aqui, ó, tá? É um verbo também, né? Um imperfeito de subjuntivo, que dá essa ideia também
de possibilidade. Não, você não afirma nada, é uma projeção que você faz, uma possibilidade, uma condição para alguma coisa. Muito usado na condicional, né? Esse esquema aí de futuro do pretérito com imperfeito do subjuntivo. Então, poderia, tá? Mas como ele coloca aqui, ó, sujeito oracional, não é o sujeito que traz essa isenção, tá bom? E na letra E, forma nominal do verbo, como se vê em dar a volta. Dar é uma forma nominal, sim, no infinitivo, mas que não isenta ela de nada, né? Não traz ideia nenhuma de distanciamento, de possibilidade. Então, não era difícil, só que exigia também uma interpretação, um poderzinho de leitura, né? Vamos à próxima. Vamos lá, questão 20, o texto 1 está redigido em registro semiformal. Ó, semiformal. Praticamente ele todo bem formal, mas algumas coisinhas fogem da total formalidade. Isso significa que, embora predominantemente formal, ele contém marcas que o afastam de um nível extremo de formalidade. Uma dessas marcas está corretamente identificada e exemplificada na seguinte alternativa. Vamos lá. Letra A. Presença do adjetivo anteposto ao substantivo, como se vê em inédita terceira rodada. Certinho, tá? Os adjetivos que estão aqui, né, antecipando o substantivo rodada, não tem problema nenhum. É uma questão de construção da frase, frasal. B. Presença de conjunção intercalada, como se vê em a paulista, porém, não ficou satisfeita. Olha, vou ser bem sincera. Em redação, se você coloca esse porém na frente, poxa, ponto para você, é o que eu digo, ele vai me penalizar porque eu coloquei depois? Não, ele não vai te penalizar porque está correto, você colocou entre vírgulas. Mas traz um olhar, né, um olhar mais simpático para a sua redação, a conjunção antes, iniciando a frase, tá? Então, isso aí é questão de clareza textual, não chega a ser informalidade, tá bom? Então, tá certo, se não tivesse entre vírgulas, sim, mas está entre vírgulas. Letra C, emprego de oração adjetiva, como se vê em quero, parabenizar minha adversária, que jogou em alto nível bastante tempo. Certinho, ó, colocou a vírgula, uma adjetiva explicativa, perfeito. D, presença de aposto no início do período, como se vê em 13ª colocada do ranking Bia Haddad. Olha, corretíssimo, o aposto está aqui, Bia Haddad, não tem erro nenhum. Letra E, emprego da locução verbal de futuro, como se vê em Bia Haddad vai enfrentar a Romena Sorena Sister. Gente, o erro está aqui, ó, vai enfrentar. Futuro, né? Ela vai enfrentar? Não, ela irá enfrentar e você tem a mais formal ainda, que é enfrentará. Perceberam? Fácil, não é? Vamos à próxima. Vamos à questão 21, então. Assinale a frase em que o termo sublinhado exerce a função de complemento nominal e não de adjunto adnominal. Tranquila, né? A necessidade de dinheiro é universal. Ah, tá. Necessidade de alguma coisa. O dinheiro é necessário. É ele que é necessário. Olha, passividade, passividade, complemento nominal. Marcaremos aqui. Fácil essa, hein? Vamos só ver as outras alternativas. É falta de educação calar um idiota. É falta de educação. Ah, ó, falta de educação é ela que tem, não é isso? Ela que tem a falta. Então, ó, necessidade de educação adjunto adnominal. Espírito é o sal da conversação. Ó, a posse também, né? É o sal dela, da conversação. Ideia de posse, adjunto adnominal. O segredo do demagogo. O demagogo é quem tem o segredo. Ideia de posse, adjunto adnominal. O objetivo da oratória, ó, é ela que tem o objetivo, tá vendo? Então, quando tem essa ideia de posse, pertencimento, nós temos aí a adjunta adnominal, tá? Quando tem a ideia da passividade, é ele, né, que sofre ali a ação, ele não exerce a ação, ele sofre a ação, aí nós temos a adjunta adnominal, como é o caso da A, né? É ele que é necessário, não é ele que necessita. Entenderam a diferença? Tranquilo, né? Vamos à próxima. Vamos lá, questão 22. As preposições em língua portuguesa podem ser nocionais quando colaboram semanticamente com a frase, gramaticais quando são exigidas pela regência de algum termo anterior. Assinale a frase em que a preposição sublinhada mostra valor gramatical. Gente, vamos lá. Valor gramatical. Objeto indireto, complemento nominal.
Nocional. Ser nocional é quando dá um valor semântico, que pode ser no caso de adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então vamos procurar aí ou um objeto direto, indireto ou então um complemento nominal. A verdadeira glória de um vencedor. A glória é dele, olha a ideia de posse, adjunto adnominal. Já descartamos. A frase é a toalete do espírito. Olha a ideia de posse, toalete dele, né, do espírito. Então, também descartado. Nascer. As mulheres não sabem o que dizem no fim de um amor. Fim dele, do amor. Ideia de posse também, descartado também. Aí nós vamos na D. Ó. O hábito é o grande guia da vida humana. Ah, tem ideia de posse? Não, né? Tem ideia de passividade. A vida humana, ela é guiada pelo hábito, né? Ele é o grande guia. Ele que guia a vida humana. Então, se tem a ideia de passividade, a vida humana é guiada. Opa, se ela é guiada, eu tenho aqui um complemento nominal. Achamos a nossa resposta. Aqui. Opa. E na última, Naé, os fatos devem provar a bondade das palavras. Ó, a bondade delas, as palavras que têm bondade, né? Entendeu? Na D não tem essa ideia. A vida humana que tem a guia, ela guia alguém? Não, ela não é agente de nada, né? Ela é guiada, ela é paciente. Gente, paramos por aqui. Espero ter ajudado vocês um pouquinho com os termos da oração, né? Com a análise sintática. Estudem muito complemento nominal, essa banca adora complemento nominal. Vocês já perceberam isso? Então, estudem bastante e vamos arrasar. Eu vou deixar um link aqui nos comentários, tá? Tem o meu material completo, aí minha apostila completa com questões FGV e já está disponível para venda. Se alguém se interessar, se vocês quiserem, é só dar uma olhadinha lá, tá bom? Até a próxima, espero ter ajudado. Na próxima eu vou fazer um vídeo sobre período composto. Beijo, fiquem com Deus, boa sorte.